Nesta quarta-feira, dia 25 de fevereiro, o pau torou em Brasília, e a bomba não estourou por acaso. O que parecia apenas mais uma troca de farpas sobre segurança pública virou um confronto político que colocou Gleisi Hoffmann e o presidente Lula no centro do fogo, com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, jogando pesado e desmontando, ponto a ponto, a versão que o Planalto tentava emplacar. E aqui não tem romantismo. Quando o assunto é segurança pública, o governo Lula vive o pior cenário possível. Porque se apoia a Operação Dura, perde base militante e sindicatos. Se critica a Operação Dura, vira alvo da população que está refém do crime. E foi exatamente nessa ferida que Cláudio Castro encostou, e encostou para sangrar. O estopim dessa história vem do Rio. Depois de uma mega operação policial em áreas dominadas por facções, Cláudio Castro foi para a coletiva e soltou uma frase que caiu como granada em Brasília: que o governo federal teria negado ajuda e que o Rio estaria sozinho nessa guerra. A repercussão foi imediata, porque quando um governador acusa o governo federal de abandonar o combate ao crime, ele está dizendo na prática: Lula está deixando o país na mão. A CNN Brasil registrou esse episódio e a reação em sequência. E aí veio o contra-ataque do Planalto, com o PT e aliados tentando enquadrar a operação como desastrosa, com críticas pesadas ao que teria sido a condução no Rio e ao número de mortos, pressionando a narrativa de direitos e excesso. Esse debate virou batalha de manchete e guerra de versão. De um lado, guerra ao crime. Do outro, operação desastrosa. A própria CNN trouxe a ligação direta com esse clima político e com a reação de integrantes do governo. Só que Castro não ficou quieto. E é aí que a história pega fogo. Porque poucas horas depois da acusação pública, Cláudio Castro ligou para Gleisi Hoffmann, que é ministra das Relações Institucionais, a ponte do governo com o Congresso e com os governadores. E nessa ligação, segundo a própria pasta, Castro disse que não teve intenção de criticar Lula, que a fala refletia preocupação com as dificuldades e que queria acalmar o atrito. CNN e Metrópolis noticiaram esse movimento de recuo, ajuste de discurso. E aqui está o ponto que destrói a narrativa de Gleisi e do Planalto, e explica a thumb. Quando Castro vai para público e diz negou ajuda, ele cria o fato político. Quando ele liga para Gleisi e diz não foi bem assim, ele faz outra coisa. Ele mostra que o Planalto correu para apagar incêndio. E isso é humilhante em Brasília, porque revela que o governo não está impondo autoridade, está administrando crise. O resultado foi o caos. De um lado, a base do PT tentando colar em Castro a culpa por violência e mortes. De outro, Castro tentando colocar no colo do governo federal a imagem de omissão. No meio disso, o país vendo a cena clássica: um governo federal que fala em coordenação e PEC, enquanto o crime avança e a população se sente abandonada. A Gazeta do Povo registrou a escalada e o quanto Castro redobrou a aposta após críticas do governo, incluindo críticas de Gleisi. Agora, por que isso vira bomba e por que Gleisi e Lula viram alvos? Porque segurança pública é o tema que mais rápido vira voto, indignação e ruptura. E no momento em que esse confronto estoura, o Planalto perde o controle do assunto. O debate deixa de ser política pública e vira culpa. Quem é responsável por o cidadão estar refém do crime? E nesse jogo, Cláudio Castro tenta impor uma leitura simples e brutal. O Rio está em guerra e o governo federal não ajuda como deveria. É uma frase curta, poderosa e fácil de viralizar. E Gleisi, do lado de lá, tenta empurrar uma leitura mais complexa, institucional, burocrática, que não cola quando a população está com medo. O que sai disso é uma crise política com 3 camadas. A crise da narrativa. Quem manda na versão do que aconteceu? A crise institucional. Até onde vai a cooperação federal em operações estaduais? A crise eleitoral. Quem vai pagar o preço em 2026 por parecer fraco contra a facção? E é aqui que o Cláudio Castro destrói o discurso do Planalto. Ele não precisa provar tudo em detalhes para ganhar a batalha do clima. Ele só precisa fazer o país sentir que o governo federal está atrasado, distante, burocrático, e que quem está no fronte é o Estado. Agora, vamos ao que mudou o clima político de verdade: a contradição exposta. O Ministério da Justiça costuma reagir dizendo que há apoio, que há força nacional,
que é a cooperação, que é a renovação de pedidos. Só que, quando o governador vai para a coletiva e usa a expressão "negou ajuda", ele cria a ideia de que existe um não do Planalto em algum ponto, seja por blindados, seja por operação, seja por GLO, seja por logística. E quando existe essa dúvida, a oposição explora. E a base do governo se divide. E foi isso que aconteceu. O Correio Brasiliense mostrou como o episódio virou bate-boca político, com esquerda e direita se atacando em cima de uma tragédia urbana e do tema do crime organizado. Então, o que nós temos nesta quarta-feira? Nós temos um governo Lula que já sofre pressão por segurança, tentando se defender. E uma ministra, Gleisi, que precisa administrar relação com estados e Congresso, sendo colocada em xeque por um governador que conhece o jogo. Fala duro em público, ajusta no privado e deixa o Planalto parecendo reativo. E é por isso que a thumb usa "pau torou pra cima dela". Porque na prática, a leitura política é: Gleisi foi obrigada a virar bombeira. Agora atenção, isso não para no Rio. Esse tipo de confronto cria efeito dominó em Brasília. Porque quando um governador do PL enfrenta o governo federal no tema mais sensível do país, crime, outros governadores começam a usar o mesmo método. Pressionar por mais verba, mais estrutura, mais apoio, mais presença federal. E isso encurrala Lula por dois lados. Se Lula cede, abre precedente e o país vira balcão de exigências. Se Lula não cede, vira omisso e apanha na narrativa. E aí entra o componente mais venenoso. Gleisi não é só ministra, é presidente do PT. Quando ela entra numa briga desse tamanho, ela carrega a marca partidária. Então qualquer derrota de narrativa dela vira automaticamente um golpe no PT e no governo. E a oposição sabe disso. Por isso o episódio virou munição. O governo tenta controlar a narrativa e não consegue. O governo critica a operação e parece defender criminoso. O governo fala em PEC e não entrega resultado. E Cláudio Castro, com uma frase e uma ligação, conseguiu o que todo adversário quer: colocar o Planalto na defensiva. Agora, o que existe de grave e por que isso vira Cláudio Castro destruiu tudo? Porque essa briga acontece num país em que o crime organizado já é tratado como poder paralelo. E quando o debate público vira quem ajudou e quem não ajudou, o governo federal fica exposto a uma acusação política devastadora: abandono. A CNN e o Metrópolis mostram a essência do episódio. A acusação em público e, em seguida, a tentativa de conter o estrago via ligação para Gleisi. E isso é o tipo de contradição que os adversários de Lula vão usar até 2026. Porque o eleitor comum não quer saber do detalhe técnico. Ele quer saber: alguém está protegendo minha família? E aí eu fecho este plantão com o que realmente importa para o Brasil no prumo. O confronto Castro versus Gleisi não é fofoca de Brasília. É um sintoma de um país em que segurança virou guerra de narrativas. E quando vira guerra de narrativas, quem perde é o governo que não entrega a sensação de controle. E a pergunta que define esta quarta-feira é simples, e eu quero você respondendo nos comentários. Cláudio Castro expôs uma omissão real do governo federal? Ou ele só usou a tragédia para fazer política e empurrar culpa para o Planalto? E mais, Gleisi conseguiu apagar o incêndio com a ligação? Ou essa crise já virou uma ferida aberta que vai perseguir Lula até 2026? Comente, porque o clima político mudou, e quando muda nessa área, o próximo capítulo nunca vem leve.